Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não importa de onde você está nos escutando, é um prazer ter você aqui com a gente neste episódio de número 222 do RH para Você Cast. Esse é o podcast do portal RH para Você, onde a gente reúne as reflexões, as tendências, as histórias que ajudam quem vive e respira recursos humanos a se preparar para o presente e para o futuro do trabalho. Aqui você encontra conversas que aprofundam os grandes temas do nosso tempo, com quem faz diferença no mercado e na vida das pessoas, e vocês vão ver que a nossa convidada de hoje comprova exatamente essa premissa. Então já aproveita para seguir a gente nas redes sociais, assinar o feed do podcast. Você sabe que a gente está em todas as redes sociais, né? Facebook, Instagram, no LinkedIn a gente já está chegando a quase 300 mil seguidores, somando a company page e o grupo de discussão do RH para você lá no LinkedIn. A gente já está quase chegando a 300 mil seguidores, 300 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica o convite para você fazer parte, claro, dessa comunidade e para buscar conexão com a gente também, com o Bruno Piai, que é o editor do RH para você, comigo, Daniel Consani, CEO do Grupo Top RH. Eu adoro quando os nossos ouvintes buscam conexão com a gente lá no LinkedIn também. E como eu falei, assina também o feed do nosso podcast aí no Spotify, você pode assinar o canal do RH para você no YouTube também, ou em qualquer outro aplicativo que você esteja ouvindo. A gente fica o convite, de fato, para você assinar o feed, porque sempre que tiver episódio novo publicado, a gente vai aparecer em destaque no aplicativo de podcast, beleza? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito inspirador, porque a gente vai falar sobre capacitação, vai falar sobre engajamento e traz um case incrível, e a gente sabe como vocês curtem quando a gente traz vários cases e práticas que são referência em gestão de pessoas no Brasil. Então, o tema de hoje, capacitação além do negócio, engajar também é investir em sonhos. Estou falando do case da Foundever, e quem vai guiar a gente por esse conteúdo, por essa jornada para entender efetivamente como é que a Foundever trabalha capacitação e engajamento junto ao seu capital humano, é a diretora de RH da companhia, Adriana Wells, a quem eu agradeço imensamente pela participação no episódio de hoje, viu, Adriana? Muito prazer estar aqui, vai ser um encontro muito gostoso para a gente poder trocar esse case e inspirar novas empresas. Então, muito bom estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, é um privilégio contar com sua participação, Adriana. E, como eu falei, participa hoje também com a gente aqui no nosso episódio 222, o Bruno Piai, editor do RH para você. Tudo bem, Bruninho? Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Gente, eu recebo tanto conteúdo legal de case da Foundever que, olha, eu não sei se vai dar para falar de tudo num episódio só. É realmente uma empresa que está sendo bem referência quando a gente fala de engajamento, de inclusão. Então vai ser muito bacana a Adriana poder compartilhar um pouquinho de tudo que está rolando por lá. Tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Valeu, gente. Bom episódio para nós. Como o Bruno falou, a Foundever é referência quando a gente fala em capacitação, quando a gente fala em inclusão, e a companhia chega ao 3º ano de uma iniciativa muito bacana de oferta de aulas para que os colaboradores possam se preparar ainda mais para o Enem. E assim eles tenham mais oportunidades de conquistar boas notas e bolsas em universidades e tudo mais. Adriana, eu queria começar o nosso bate-papo entendendo contigo de onde surgiu a ideia de capacitar, pensando não só nas necessidades do próprio negócio da Foundever, mas também pensando na abertura de caminhos, né, para que os profissionais que atuam na companhia possam potencializar suas carreiras, até mesmo no futuro indo para áreas que não estejam necessariamente ligadas com o business da Foundever, mas eu queria que você conduzisse a gente para entender a origem dessa ideia. Perfeito. Bom, antes de mais nada, a Foundever é uma empresa multinacional francesa, é um contact center, né? E a gente acaba contratando as pessoas de todas as camadas sociais, muitas pessoas da comunidade que buscam uma oportunidade para ter o primeiro emprego, uma oportunidade de carreira, né? Então, a ideia é que a gente dê oportunidade para todos.
E o Vestibulever, na verdade, ele nasceu dessa necessidade da gente poder contribuir com essa comunidade. Hoje a gente sabe que no Brasil a gente tem mais ou menos 23% das pessoas, dos jovens, que conseguem concluir o ensino superior. Então, quando a gente tem as nossas vagas na Foundever, não necessariamente a gente exige o ensino superior, mas a gente entende que a gente precisa enfrentar diretamente essa desigualdade social, poder oferecer meios, né, que basicamente as pessoas elas não dão sequência no ensino superior por questões financeiras, né, questões econômicas. Então, nós, como empresa, a gente se sentiu na obrigação de poder fazer essa contribuição para o nosso público na educação, poder prover, poder oferecer ferramentas que ele pudesse ter mais chance de ingressar em uma universidade federal ou obter bolsas em universidades. Então, o Vestibulever, ele nasceu com a vontade de transformar vidas através da educação, né? Então, é um curso preparatório completo para o Enem, gratuito para nossos colaboradores e para as pessoas da comunidade. Não necessariamente a gente está falando dos colaboradores, a gente também tem participantes que não são da Foundever, né? Então, ele é um programa educacional que atua diretamente com o foco de inclusão, equidade e bem alinhado com os nossos objetivos de desenvolvimento sustentáveis aí da ONU, atua diretamente na esperança, né? Então, eu sou muito suspeita para falar, né? Porque a gente tem uma forma de mostrar na prática como que a gente acredita no potencial das pessoas, como que a gente pode dar formas, né, ferramentas e meios para que ela consiga o que ela quer, o que ela almeja. Né? Então, até trazendo um ponto que você trouxe, a gente não restringe o sonho, né, o objetivo de carreira do nosso colaborador ou do nosso participante ao que o nosso negócio precisa. Então, se a pessoa quer ser médica, se ela quer ser advogada, se ela quer atuar em outra linha de negócio, a gente não restringe a participação no Vestibulever, a gente apoia, né? Então, a gente acredita que o diploma ele não vai colocar em risco esse relacionamento. A gratidão e a sensação de satisfação que a gente acaba tendo dos participantes, ela é muito rica, muito valiosa. Então, o Vestibulever, a gente já está na 3ª edição e nasceu dessa vontade de poder contribuir com uma necessidade do mercado brasileiro mesmo, né? Do cenário brasileiro. Então, enfrenta e combate essa desigualdade social. Muito legal. Deixa eu abrir espaço aqui para o Bruninho trazer suas perguntas também para a Adriana. Adriana, a gente subiu no RH para você uma matéria contando um pouquinho sobre esse case. Lá a gente tem aspas de quem participa, a gente tem o CEO da Foundever falando um pouquinho também, a gente tem uns números muito bacanas que vocês já conquistaram com essa iniciativa. Eu queria que você falasse um pouquinho. Essa iniciativa, eu vejo que ela sai um pouquinho da capacitação e entra mais no social. Hoje a gente vê um mercado, muitas vezes, que se prende um pouco para falar de treinamento e desenvolvimento, para capacitar pessoas, porque tem alguns estigmas envolvidos. Eu vou capacitar a pessoa e eu preparo ela e daqui a pouco a pessoa sai da minha empresa. Então a gente vê que há muitas travas ainda sobre o desenvolvimento de pessoas por conta desse tipo de estigma. E vocês vão além, vocês estão preparando as pessoas para o business de vocês e também, como você falou, para que elas possam realizar o sonho delas, independente de se envolver a Foundever ou não. Eu queria que você falasse um pouco assim dentro sobre o RH. Você como RH, o RH como um todo também, a gente pensando em outras marcas. Qual é o impacto que tem esse trabalho social? Esse olhar de que, olha, eu estou do seu lado, eu vou te desenvolver, você está aqui com a gente,
mas você não está preso aqui. A gente está te abrindo portas. Você escolhe se você vai continuar por uma porta que envolva Foundever ou não. Como que isso impacta também no engajamento, no dia a dia, no moral das pessoas? Bruna, excelente pergunta. Realmente, eu normalmente sou provocada pelos pares, outros diretores de RH, outras empresas, por causa dessas iniciativas sociais, né? Tipo, nossa, mas o que você ganha com isso? E é muito curioso porque a gente traz um senso de pertencimento muito forte para os nossos colaboradores, né? Então, a gente podendo oferecer, vou até dar um passo atrás, se vocês me permitem. Há muitos anos atrás, normalmente a gente tinha uma empresa, né, que escolhia o candidato. Hoje, o candidato, ele escolhe a empresa que ele quer fazer parte. E como que ele faz essa escolha? Através de fit cultural, através de valores e princípios que ele se conecta com a empresa. E hoje a gente percebe o quanto que é disseminado também causas sociais de sustentabilidade, de diversidade, equidade, inclusão. O nosso público é diverso. E o nosso público clama por direitos humanos, né? E então a gente precisa praticar o que a gente fala, né? Eu digo muito que o nosso mantra na companhia é fazer com que o nosso colaborador se sinta respeitado, acolhido, por ser quem ele é, né? E eu acredito piamente, né? Eu como porta-voz do RH, mas culturalmente falando, a Fondever, ela apoia essa questão de fazer com que todos se sintam bem e que, de certa forma, a gente pratique esse olhar mais social. Então, o que a gente ganha com isso no final? A gente ganha um senso familiar, a gente sente que as pessoas estão conectadas conosco, e não somente, eu tenho números que comprovam isso, nosso attrition é reduzido, o nosso absenteísmo é reduzido, o nosso NPS, né, a satisfação do nosso colaborador a cada ano aumenta, a gente está no 5º ano consecutivo como Great Place to Work. Então, a gente tem muitos indicadores que provam isso, né? Então, a partir do momento que você cuida dos colaboradores, traz ferramentas para dar sustentação aos sonhos deles, trazendo um pouco o Vestibular Ever, que é uma das iniciativas que a gente apoia, ele acaba vestindo a camisa da empresa, ele sente orgulho, né? Quando ele vê que o sonho dele é levado a sério, ele vê que a voz dele é levada a sério, ele naturalmente se engaja, naturalmente ele quer fazer parte. E então a gente começa a ter, e aí por falta de palavra melhor, a gente acaba tendo um vínculo emocional com o nosso colaborador, né? Então o negócio cresce porque as pessoas crescem, né? Então, obviamente, a gente vai ter pessoas que vão almejar ser médicos, exemplo. Mas eu tenho certeza que a gente impactou positivamente, a gente tem um capítulo importante na história desse colaborador, né? Então, ele faz a venda da empresa, mesmo ele já não estando na empresa, porque a gente corroborou, a gente investiu, a gente colaborou com essa história. E então, os indicadores são diretos do negócio também. Boa. Adriana, eu acho que é um bom momento para a gente falar do RH da Foundever, assim, do funcionamento do RH, do papel que ele tem na organização, porque todas essas ações são fruto, evidentemente, da construção de uma cultura organizacional que privilegia todos esses atributos, né? Então, não nasceu do nada, né? A empresa não é assim por espontaneamente apenas, né? Há muita gente trabalhando para isso acontecer. E eu imagino que o RH seja fundamental, seja instrumental em tudo isso. E aí eu queria entender contigo
assim, principalmente na Foundever Brasil, claro, qual é o posicionamento do RH frente ao board, né, frente à alta liderança da companhia e tudo mais, o tipo de relacionamento que há, né, o tipo de interface que existe entre aquilo que a alta liderança da companhia pensa e o RH pensa e executa, digamos assim, e de que maneira o RH atua no dia a dia para essa construção de cultura que faz da Foundever essa empresa invejável, né? Assim, do ponto de vista positivo, né? Assim, mas uma empresa de fato referência quando a gente fala de engajamento, quando a gente fala de desenvolvimento humano e de inclusão. Excelente pergunta. Bom, eu tenho um papel como RH estratégico, né, no board. E aí eu vou atuar naturalmente em 3 verticais, que, nossa, só 3 coisas. Vou falar quais são as 3 coisas, vai falar, nossa, que complexo. E é exatamente. A gente atua em cultura, a gente atua em pessoas e a gente atua em resultados. E aí o meu papel como RH é ser a conselheira desse meu board, né, de um diretor operacional, de um CFO, onde basicamente o meu papel vai ser fomentar, disseminar, promover, atuar em todas as camadas que estão relacionadas à cultura, pessoas e resultados. Então, muitas vezes eu vou ter o board trazendo qual é o resultado que eu preciso para essa ação e eu vou trazer como a gente vai conduzir para chegar neste resultado, levando em consideração uma visão de pirâmide invertida hierárquica. Quem que é a pessoa mais importante da nossa pirâmide? É a base, é o nosso analista de atendimento. A gente precisa olhar para a jornada do colaborador, para a experiência desse colaborador. Ele precisa se sentir num tapete vermelho quando ele ingressa na Foundever, né? Então, a gente fala muito de liderança servidora, e aí esse é meu papel também como RH. É garantir que eu estou oferecendo capacitação, treinamento, reflexões, provocações para essa liderança, onde no final a expectativa é que a gente tenha a liderança servidora como base, né? Os princípios da Foundever caminham muito junto em relação a esse modelo de liderança servidora. Então, o meu papel é garantir que a gente esteja calibrado culturalmente para garantir esse senso de pertencimento para a ponta, né? Então a gente tem um papel extremamente estratégico, né? Eu no papel de diretora, eu acabo de diretora de recursos humanos. O meu papel no board é fazer perguntas, é trazer provocações, é trazer reflexões para garantir que o meu board também se mantenha em desenvolvimento, também entenda que esse pilar de cultura, pessoas e resultados é um fim que eles vão ganhar muito com isso, né? E, então, eu sou uma conselheira, eu digo, né? A gente, como RH, a gente é uma consultoria de como obter esse resultado, né? Levando em consideração a cultura e as pessoas. Adriana, eu vou pedir para você compartilhar também com a nossa. A gente focou bastante no Vestibulever e vocês têm muitas iniciativas bacanas. Eu vou pedir para você pincelar, passar para o nosso público outras ações bacanas que vocês também promovem internamente dentro dessa dinâmica toda de engajamento e tudo mais. E eu queria entender também qual é o tamanho do seu desafio dentro do modelo de trabalho da Foundever. A Foundever é uma empresa focada em contact center. A gente sabe como isso é visto culturalmente no Brasil. Costuma ser uma área com muito turnover, com muitas situações de burnout. É uma área bastante complexa dentro da nossa cultura.
Então eu queria que você compartilhasse como que isso amplia o seu desafio de levar a importância dessas ações para o board da empresa, de conectar a alta gestão também a essas pessoas, e quais outras iniciativas também de destaque você pode pontuar para o pessoal que está nos escutando. Perfeito. Bom, quando você trouxe do desafio do nosso segmento, é algo que é muito real no nosso dia a dia, porque nós terceirizamos um serviço. Eu tenho um cliente que pede para a gente representá-lo em interações via chat, e-mail, voz, esse cliente em si. Esse consumidor, ele vai ligar para esse cliente e a gente tem que representar esse cliente. O meu maior desafio hoje, e esse é um desafio que se mantém por causa do segmento, é garantir que a cultura da empresa esteja muito sólida, porque eles representam diversos clientes. E aí, muitas Uhum. vezes, está tendo interferências culturais do próprio cliente, mas eu preciso garantir que a gente está em linha com os nossos valores, com os nossos princípios. Então, eu sou uma guardiã da cultura, né? O RH, ele é um guardião da cultura, então muitas vezes esse desafio é um desafio diário, é um desafio que a gente atua diariamente com o nosso cliente, né? E aí a gente acaba tendo diversas iniciativas, né? Eu acho que o centro da nossa, não só da nossa área, mas é como a Fondever como um todo, o nosso centro é a saúde. Né? E aí a saúde, você vai falar, nossa, é complexo, sim. Então eu estou falando da saúde do negócio, uma saúde financeira, eu estou falando da saúde do colaborador, eu estou falando de permear resultados harmoniosos e saudáveis para todos, para o todo. E aí eu entro na questão da saúde mental. Né? A gente tem um programa de janeiro a janeiro, né? Não é um programa, não é um ritual exclusivo, a gente precisa olhar para o nosso colaborador através de iniciativas de escuta ativa, focus group, pesquisas, conexões com os nossos times, para compreender se a gente está em um ambiente salvo de burnout, salvo de estresse, de depressão, de ansiedade. Então, certificar que a gente está cuidando desse nosso colaborador. E muitas vezes a gente se depara com situações que não estão em âmbito profissional, porque a Adriana é a Adriana, seja profissional, seja pessoalmente falando, né? Então, a gente precisa transcender a experiência do colaborador, não no horário que ele bate o ponto e o horário que ele sai do ponto, ele já não é um problema meu. A gente precisa olhar ele como um indivíduo como um todo. Então, uma das iniciativas que a gente tem assistentes sociais que apoiam o nosso colaborador, que muitas vezes passa por cenários na família ou no âmbito pessoal, social, que a gente precisa corroborar, né? Então, às vezes são camadas vulneráveis que a gente precisa trazer soluções. Às vezes é uma situação que envolve habitação, então a pessoa ela foi expulsa da casa dela, às vezes ela não tem lugar para ir, a gente precisa procurar um ONGs ou um abrigo para poder garantir que essa pessoa esteja segura, a salvo, né? Às vezes são questões sociais, ai, meu filho está sem horário na creche, qual que é seu horário de trabalho, qual horário que você precisa, vamos tentar entender em território próximo do site ou próximo da sua residência. Então, a gente é um facilitador dessa experiência, desse colaborador, e é olhar de uma maneira holística para esse colaborador. Então, quando eu falo sobre a saúde no centro, vocês vão ver que a gente tem as iniciativas que apoiam desde a liderança até o indivíduo, né? Então, desde a companhia como um todo, o cliente, a empresa, mas o indivíduo também. Então, eu não sei se eu respondi a sua pergunta, porque foi uma pergunta complexa, a resposta ela acaba sendo complexa, porque é o nosso dia a dia, é o nosso dia a dia. Então, a gente transformar
esse discurso que a Adriana está trazendo aqui em práticas diárias. Não é um evento isolado em Setembro Amarelo que vai resolver isso. A gente precisa falar sobre saúde mental o tempo todo. O meu papel é traduzir a importância disso para o board, para que eles vejam significados concretos e, através desses depoimentos, trazer conexões que façam sentido, né? Então, eu sempre tiro sarro do meu time, eu falo, olha, o nível de argumentação e venda, que a competência de RH está muito voltada à persuasão, muito forte, né? Então esse é o meu papel. Meu papel o tempo todo eu estou trazendo em âmbito cultural, social, o que a gente pode fazer para a gente garantir que esse colaborador ele se sinta acolhido. Boa. Adriana, antes da gente finalizar, eu queria abrir um espaço para você oferecer algumas dicas para a nossa audiência. A gente tem uma audiência majoritariamente formada por profissionais de recursos humanos, muitos deles estão em começo de carreira ou estão estudando RH, na verdade. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre, assim, as cascas de banana a serem evitadas ao longo da carreira de RH, digamos assim, os pontos de atenção, aquilo que você identifica na sua própria carreira, e foi assim, os cuidados que são necessários para que você tenha uma carreira de sucesso, alguma leitura, algum livro que tenha, de fato, feito muita diferença na sua carreira, algum curso que você tenha buscado, ou uma especialização. Queria abrir esse espaço mesmo para você oferecer algumas dicas para a nossa audiência. Perfeito, excelente. Bom, eu sou psicóloga de formação. Eu acho que a psicologia ela me permitiu acesso à compreensão e conexão humana de uma forma que muitas vezes eu acabo estando um pouco mais à frente em relação às questões sociais. E uma das capacitações que fez muita diferença foi a formação em programação neurolinguística, porque a gente consegue compreender qual é a forma de pensar, a visão de mundo do outro, para que eu possa me conectar com esse outro. Eu não preciso passar especificamente pela mesma situação que o outro para eu me sensibilizar, né? E às vezes eu, como hoje diretora, eu sou porta-voz das camadas mais sensíveis e vulneráveis, né? Então acho que a programação neurolinguística me ajudou muito. Agora, falando um pouco sobre competências que são majoritariamente importantes para o RH, eu vou dizer de uma maneira bem didática, que é um ponto que eu trago muito para o meu time, é o amor por trabalhar com pessoas, por servir, por atuar com pessoas. E um dos pontos que fez muita diferença na minha carreira quando eu escolhi ser psicóloga, eu queria transformar vidas, eu queria trazer o impacto positivo, eu queria ter um legado positivo para as pessoas. E uma das competências, vou colocar entre aspas, porque não necessariamente é denominada como competência, mas que fez muita diferença para mim, foi a indignação, né? Então, durante toda a minha carreira, eu fui muito indignada com os cenários que apareciam. E eu olhava para o espelho no final de uma situação e eu falava assim: como que eu posso mudar essa situação? Né? Então, quando a gente tem um problema, a gente tem duas soluções. Eu tenho a corretiva, o que eu vou fazer agora para resolver esse problema? E a indignação me ajuda na preventiva, tá bom? De que maneira que eu vou atuar para não ter mais esse problema e realmente ter esse legado que eu comentei no início sendo solidificado. Então, eu vivo falando para o meu time, sejam indignados, não falem, sempre foi assim, ou, não, mas é natural isso. Não, gente, vamos lá. Fique indignado, traz isso como seja transformador da cultura, seja transformador de pessoas, né? Ajude, colabore, facilite, né? Então, eu acho que essas competências, apesar da gente estar em âmbito
agora tecnológico, falando um pouco das camadas que voltam para a AI, né, ferramentas que nos ajudam em relação a isso, tem competências inerentes do RH que precisam estar presentes, independente de qual o nível que você está na hierarquia. E eu acredito que essas competências são fundamentais. Agora, livros, uau! Muitos livros. Eu acho que a leitura, ela fomenta o pensamento crítico, né? Faz com que a gente tenha uma boa curadoria e um bom discernimento em si sobre essas fake news, sobre essas situações aí que a gente acaba encontrando. Então, a leitura em si, ela já é muito positiva. Normalmente, eu vou trazer leituras que trazem uma ótica mais voltada ou para neurociência, ou para comportamento, né, ou para filosofia, porque eu vou estar sempre falando sobre questões morais, éticas e tudo. Então, falando um pouquinho sobre livros, eu vou falar de livros recentes que eu li, que foram muito importantes aí, mas são recentes. Durante toda a minha carreira eu leio muito, mas eu acredito que o livro que eu li recentemente foi... qual que é o nome? O Jeito Jeff Bezos de Comunicação, acho que é algo assim. E traz uma maneira didática da gente se conectar, né? Traz muito Jeff Bezos como referência nesse formato de comunicação e como que a gente pode facilitar a comunicação para que o outro entenda e para que ele consiga interpretar e transformar aquela expectativa em ação. E é um livro excelente, né? Então, acredito que é um livro excelente. Inteligência Positiva é muito bom, A Ciência do Desconforto. Nossa, são tantos livros. Leiam! Adriana, super obrigado pela participação no nosso podcast, no RH Você Cast. É muito bom trocar ideias com você, conhecer um pouquinho da cultura da Foundever, e eu desejo muito sucesso para você e para a companhia. Muito obrigada novamente pelo convite, a troca foi muito valiosa e espero ter contribuído. Com certeza contribuiu muito, né, Bruninho? Obrigado você também pela participação de hoje. Muito bom, gente. Olha, Adriana, se no dia a dia você levar essa leveza que você trouxe aqui no podcast, dá pra gente entender muito bem por que o RH da Foundever tá fazendo sucesso. Muito bacana. Parabéns por todo o trabalho, pelas iniciativas. De novo, num segmento que é talvez até mais desafiador do que o padrão, do que tantos outros segmentos. E você se posicionando dessa forma de cuidar tanto das pessoas. Então, de novo, parabéns e obrigado aí por compartilhar tudo que você trouxe com o nosso público. Tenho certeza que o pessoal curtiu demais, assim como nós. Muito obrigada. E assim a gente encerra mais um episódio do RH para Você Cast. Esse foi o de número 222. A gente conversou com Adriana Wells, diretora de RH da Foundever. E que demais, né? Acho que case potente, poderoso de fato, porque a gente está falando de uma empresa em que o RH basicamente é o negócio, né? O negócio passa todo pelas diretrizes e pela estratégia de recursos humanos. Então foi muito bom ter conversado com a Adriana. Espero que você que está nos ouvindo tenha curtido o nosso bate-papo com a Adriana. E se fez sentido para você, compartilhe esse conteúdo com colegas e amigos que também vivem os desafios do mundo de RH. E claro, continue acompanhando lá o RH para você, porque tanto no site quanto nas redes sociais, porque lá você vai encontrar notícias e matérias todos os dias quentinhas lá para você, produzidas pela nossa equipe de redação e pela comunidade de RH como um todo. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até o próximo encontro, com ainda mais ideias para inspirar e provocar reflexões em gestão de pessoas. Um grande abraço e até a próxima.